Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal, né, Falando de Projetos. Esse tutorial aqui ele faz parte de uma playlist maior, onde eu estou fazendo uma série de vídeos mostrando como criar um sistema de paletização, né, com transportador, sistema de vácuo, robô e também a paletização ali, pegando as caixas do transportador e colocando no pallet. Existe um processo para isso, né, a preparação do robô, e nesse vídeo eu vou mostrar para você como que é feita a preparação do robô no SolidWorks para que ele consiga emular os movimentos reais dele. E eu vou mostrar para você desde como baixar o robô lá no site da ABB, selecionar o payload, verificar o alcance, até colocar aqui os limites de rotação de cada eixo do robô fazendo a montagem, de forma que a gente consiga depois usar o controlador de posicionamento aqui para dar movimento, né? Movimento controlado para o robô, de forma que ele pegue a caixa com o sistema de vácuo, que a gente vai fazer a seleção, usando lá o site da PIAB e fazendo a criação da nossa garra do robô. Existem outros vídeos anteriores a esse, dá uma olhada na playlist, se inscrevam no canal, comente, curta a nossa página, compartilhe o vídeo se for possível. Eu quero transformar esse canal aqui num local onde a gente tem uma comunidade, onde a gente possa trocar conhecimento, trocar informação. Eu quero trazer relevância nos conteúdos aqui para vocês. Então, não deixe de comentar aí aí embaixo o que você acha, o que você está achando do canal, o que você queria ver de informação aqui. Eu estou tentando trazer conteúdos que sejam relevantes para a área de projetos. Eu costumo falar normalmente de software, agora eu vou começar a entrar numa linha mais de trazer um projeto completo. E esse é um projeto de uma célula de paletização que tem aqui uma série de vídeos nessa playlist. Vejam aí os vídeos anteriores e os posteriores. Esse é basicamente a seleção e montagem do robô de uma forma que ele fique pronto para ser usado com o controlador de posicionamento, tá? Então, mais uma vez, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, tem algumas informações importantes para vocês, inclusive os links de baixar, onde baixar o arquivo e outros detalhes importantes aí, como catálogo, por exemplo, ok? Vamos para o tutorial. Obrigado. Bom, então vamos lá. Como que a gente baixa um robô, né? O robô, primeiro, como que você seleciona? Selecionar o robô vai depender do seu projeto. Duas coisas básicas, né? Carga, o payload do robô, que é assim chamado, e também o alcance, né, que ele vai ter que ter para poder pegar aquilo que você precisa, né? Então, no nosso caso aqui, a carga máxima que eu preciso é uma carga de 10 quilos, tá? Isso já contando com a garra, né? Então eu preciso de um robô com um payload de 10 quilos com alcance de 1,5 m. Então eu vou entrar aqui, ó, no site da ABB, então eu vou escrever aqui ABB Robotics. Vim aqui, ó, nesse primeiro item, nesse primeiro link que aparece, tá? A gente vai entrar no site da ABB. Aí você vai ver que tem algumas outras informações aqui. Você vai vir logo direto no nosso portfólio e vai selecionar robôs industriais. Tem vários tipos aqui de robôs, tá? E cada um para uma aplicação diferente. É bacana você ter contato com um fornecedor, né, para você conversar com esse representante, para que ele possa te dar a melhor opção para aquilo que você está querendo fazer, tá? Eu vou tentar aqui no canal trazer a presença de um representante da ABB para falar sobre como fazer a seleção do robô. Se não for da ABB, a gente vai tentar fazer com o da Fanuc, para ele dar algumas dicas de como selecionar o robô, tá? Eu estou usando o da ABB aqui em termos, numa questão didática, tá? Mas pode ser da Fanuc, pode ser da Motoman, né, da Yaskawa. Bom, vamos lá, baixar o robô. Você vai escolher esse tipo aqui, ó, o IRB 2400. Olha, a carga útil dele é de 10 a 16 quilos e o alcance de 1,5 m a 1,80 m. Eu tenho outros aqui, carga útil de 6 quilos, alcance de 1,55 m, 12,200. Alguns são mais comerciais, outros não. Essa linha IRB aqui, 2400, eu sei que ela é comercial. Vou clicar aqui.
ele vai trazer para uma outra tela, né, vai falando sobre o robô, né, tem algumas informações aqui sobre ele, é bom você dar uma lida, vídeos de aplicação, dados técnicos, né, vamos dar uma olhada aqui em dados técnicos. Eu tenho algumas informações, como por exemplo aqui, ó, o IRB 2410 para 10 kg com alcance de 1,55 m, a carga útil de 10. E o IRB 2416, o payload dele é de 16 e ele tem um alcance de 1,55. Quantos eixos? 6 eixos. Opa. Tem algumas outras informações aqui, por exemplo, o alcance, né, o raio de alcance do robô, as aplicações que ele normalmente é utilizado. A gente vai usar ele para paletização, tá? Vou voltar aqui e vou vir aqui, ó, nesse ícone, modelos CAD, tá? Lembrando que para sua aplicação você tem que contactar o pessoal da ABB ou da FANUC, né, ou da Yaskawa e verificar qual é o melhor para aquela aplicação que você vai fazer, tá? Eu estou pegando esse aqui para termos didáticos. Bom, aqui nessa parte aqui em downloads, está vendo? Eu tenho vários links para baixar, como PDF, por exemplo, da folha de dados do robô. É importante você baixar, tá? Especificação do produto, é interessante você baixar. Eu vou clicar aqui para abrir e vou voltar aqui, já abriu aqui, tá? As especificações do produto. Tem alguns dados aqui que são importantes. E eu vou baixar aqui, ó, modelo CAD STEP. Esse é o de 16 quilos, o que eu quero é o de 10. Então, vamos lá, STEP, aqui, ó, STEP IRB 2410 quilos, 1,55. É esse que eu vou baixar. Então, eu clico aqui e vou baixar o arquivo. Vou colocar numa pasta, eu já baixei ele aqui, tá? Mas eu vou colocar numa pasta aqui. Então, vou criar uma pasta nova, robô 2, vai. Vou entrar aqui nessa pasta e vou salvar. Ele vem zipado, né? Ele vem compactado. Então você vai lá, mostra na pasta, clica com o direito e aí você vai extrair os arquivos. Você vai ver que ele está dentro de uma pasta, você vai entrar e aqui tem todos os arquivos que você vai precisar separados, tá? É padrão deles mandarem para você todos os arquivos separados, que é a base, o eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4, eixo 5 e eixo 6, e aqui os braços de reforço, tá? Bom, beleza, está baixado o arquivo e agora a gente vai fazer a montagem. Bom, depois que a gente baixou o robô, a gente vem aqui, né, em abrir, vamos escolher aqui a extensão que a gente baixou, STEP, e a gente vai seguir a ordem que ele está aqui, ó. Tá? Essa é a ordem de montagem. Então, essa primeira peça aqui é a base. Então, eu vou clicar aqui, vou abrir. Tá? E essa base, né, da ABB principalmente, ela vem com uma questão que ela não tem um ponto central aqui para a gente poder fazer uma concentricidade. A gente não consegue fazer uma relação de concentricidade. Então, a gente vai fazer uma modificação nessa base só para fazer a montagem, tá? Bom, antes de começar a fazer a modificação, eu vou clicar aqui na peça, com direito, dissolver recursos, sim, quebrar vínculos externos, e vou fazer um corte, um furo, exatamente nessa face, bem no centro. Não tem medida certa, tá? Pode fazer qualquer medida. Eu vou colocar aqui uma medida de 50 milímetros, e a profundidade também não importa muito, eu vou colocar 10 milímetros, tá? Veja bem, eu criei aqui uma referência para mim fazer a centralização da próxima parte, do próximo eixo, né, que vai ser montado aqui em cima. Então essa aqui é a base do robô, eu vou salvar ela, certo? Vou salvar aqui na pasta que eu baixei mesmo, não vou alterar o nome, vou manter o mesmo nome e vou clicar em salvar. A partir dessa peça eu vou criar uma montagem, tá? Então essa vai ser a primeira peça da montagem e ela vai ficar fixa. Então eu clico aqui em aceitar, ela já vai para a posição e ela fica fixa. Esse Fzinho aqui significa que ela está fixa na montagem. Bom, agora eu vou salvar a montagem. Como que eu vou chamar essa montagem? Bom, veja aqui, o modelo que a gente escolheu, lembra? É o IBR 2400, só que o para 10 quilos. Né? Então esse
esse modelo que a gente baixou, ele é o de Payload 10. Tá? Então eu vou colocar aqui o nome IBR 2400 10. Tá? Simplesmente isso. Eu já sei que ele é o IBR 2400 para Payload 10. E vou salvar. Bom, tendo salvo a montagem, eu vou abrir a próxima peça, né? Vou colocar aqui Step, é a segunda peça, que é a montagem da parte de cima da base, que é o primeiro eixo. Isso aqui é o eixo 1, tá? Então a gente vai levar essa peça, vamos quebrar o vínculo aqui também, ó, dissolver recursos. Vamos salvar essa peça na mesma pasta e vamos levar ela para a montagem. Clica Ctrl Tab, você já vai para a montagem, inserir componente, seleciono aqui a peça, vou trazer ela para cá. Bom, ela está solta, eu vou posicionar. Então, para posicionar, eu vou selecionar essa face, vou selecionar aqui posicionar e vou escolher esse centro. Vou pegar essa face com essa. Ok, ela está montada aqui, e, ó, vou aceitar, e vejam, ela está com um grau de liberdade, tá vendo? Ela está girando, só que ela gira 360 graus, só que o robô, ele não tem essa mobilidade, tá? Ele não gira 360 graus. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, nos dados técnicos do robô, eixo 1, que é o eixo que a gente está montando, ele vai de 180 para menos 180. Teoricamente, né? Mas ele tem uma segurança, ele não gira assim, ele não gira 180 e 180 aqui, 180 mais 180 seria 360 graus, ele não gira, sabe por quê? Tá vendo que ele tem um batente aqui, ó, mecânico, e ele tem um top aqui. Então quando ele chegar nesse ponto, ele bate no top. E essa distância aqui dá mais ou menos 8 graus, tá? Como que a gente vai fazer para a gente poder ter esse grau de liberdade? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, ó, na árvore, selecionar esse plano, tá vendo? Esse plano, segurar o Ctrl e selecionar esse plano aqui da montagem, viu? Vamos clicar em posicionar. Ele vai ficar coincidente, mas não é isso que eu quero que ele fique com um ângulo. Olha só, quando eu colocar aqui um ângulo de 8 graus, olha, você vai ver que ele vai ficar bem próximo do batente ali, tá? É isso que eu quero. Então, o meu limite aqui nesse ponto é 8 graus. Só que eu quero que ele gire ainda até ele quase bater do outro lado. Como que eu faço isso? Eu não posso usar essa relação. Eu tenho que vir aqui, ó, posicionamento avançado, o mínimo de 8 graus e o máximo vai ser 360 menos 8. 360 menos 8 vai dar 352 graus. Então, com esse posicionamento aqui, ó, limite angular, limite de ângulo, eu vou aceitar aqui, vai ver? Vou fechar. Ele vai ficar livre, mas dentro de um limite de ângulo que eu coloquei lá, que é dos 8 graus até os 352 graus. Tá vendo? Se eu clicar aqui e tentar arrastar, ó, ele até pula, mas ele para, ele dá uma paradinha aqui, porque é software, né? Mas ele dá uma parada, tá vendo? Ele não passa. Se eu forçar, ele passa. Ele vai para a posição 8 graus. Então, ó, se eu for girando para o outro lado, ele vai chegar até aqui e vai parar. Ele não passa do limite. Tá? Bom, vamos trazer agora a peça do eixo 2. Vamos abrir então aqui a peça do eixo 2, tá? Que é a terceira. Essa peça aqui, esse braço. Esse é o eixo 2. Vamos quebrar o vínculo, tá? Dissolver recursos. E vamos salvar a peça. Salvo a peça aqui. Opa, vou salvar aqui. Vou colocar para o ponto 1, porque eu já tenho ela salva ali, tá? E vou levar ela para dentro da montagem. Que é essa peça aqui. Bom, como que essa peça é montada?
esse chanfro que ela tem na pontinha aqui é colocado para frente, desse jeito, tá? Então, coloca ela nessa posição, seleciona esse furo aqui, concêntrico com esse cara aqui. Vou usar a ferramenta de largura, vou deixar essa face e essa alinhadas com essa, né? Centralizada com essa daqui, essas duas. E vou aceitar. Bom, vejam que agora o eixo ele está solto aqui. Então ele tem condições de girar 360 graus, tá vendo? Mas ele não tem esse grau de liberdade, né? Então a gente vai colocar conforme o grau de liberdade aqui do eixo 2, olha. Então ele fala que ele pode ser mais 110, menos 100, tá? Então, para cá, ele pode vir até 110 e para cá ele pode vir até 100, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse cara e vai colocar uma relação de ângulo variável em relação a essa peça. Eu vou deixar apenas as duas aqui na tela, né? Vou selecionar as duas e vou isolar. Vou pegar esse plano aqui, ó, tá vendo? Dessa peça, né? Vou pegar esse plano e vou pegar esse plano do eixo 2, tá? Vou deixar posicionar aqui. Eles vão ficar coincidentes. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar posicionamentos avançados, limite de ângulo. O limite de ângulo vai ser a partir daquela referência ali. Vai ser 110 para frente. Ó, ele não foi 110, ele foi menos de 90, né? Então se eu colocar 90 aqui, ó, veja, ele vai ficar 90 graus, só que é menos 10 graus de 90, ou seja, ele vai ter uma angulação, ele vai conseguir fazer um curso de 110. Então eu tenho que colocar esse ângulo aqui, ó, como 80, tá? Então o mínimo é 80 e o máximo ele vai ser 180 mais 100, ou seja, 280. Vamos testar? Vou aceitar aqui, né? Vou colocar. E ele tem que subir, olha, ele tem que andar até chegar aqui nesse ponto. Nesse ponto ele tem que parar. Ele não pode passar daqui. Tá vendo? Ele andou mais 100 graus a partir do ponto inicial. Então ele tem um curso total de 210 graus. Tá? Então ele vem até essa posição. Opa. Posição inicial para frente, que é menos 100 graus a partir da vertical. E para trás ele tem um curso de 100 graus. Então 110 graus para frente e 100 graus para trás. Então eu tenho o limite aqui já do eixo 2. Bom, agora vamos inserir aqui o eixo 3 do robô. Para isso eu vou fazer uma coisa aqui, que é a seguinte, a peça ela vai estar movimentando, certo? Ó, né? Eu vou deixar ela aqui, vou isolar essa peça aqui, por enquanto, tá vendo? Isolei ela e vou fixar ela, usando aqui o comando fixar, momentaneamente, depois eu vou soltar, tá? Vou lá, vou abrir o link 3, que é o eixo 3, tá vendo? Essa peça aqui. Abro ela, vou dissolver recurso e vou salvar. Salvei, vou lá, Ctrl Tab, entro na minha montagem, inserir essa peça aqui. Ela já vem na posição praticamente correta aqui da montagem. Vou clicar nessa face, posicionar e nesse furo, eles vão ficar concêntricos. Vou usar a relação de largura, essa face aqui, ó, e essa, em relação a essa e essa. Perfeito. Ó, vou deixar ele aqui para você ver, nessa posição, né? Você vai perceber que ele está movimentando aqui, ele dá 360 graus, não é isso que eu preciso, tá?
que eu preciso? Eu preciso que ele tenha um grau de liberdade angular, que seja para trás, aliás, para frente 65 e para trás 60 graus. Então ele tem que 60 graus para cá e 65 graus para cá. Como que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou expandir aqui na árvore de projetos, vou selecionar esse plano aqui, ó, plano direito do eixo 2 e o plano direito, segurando o Ctrl, plano direito do eixo 3 e vou clicar em posicionar. Automaticamente, ó, eles vão ficar coincidentes ou paralelos, né? Eu selecionei um dos planos aqui. Esse plano com esse, ó. Selecionei os dois planos, deixei eles a princípio coincidentes. E aí eu vou mudar para limite angular. Clica aqui em posicionamentos avançados, limite angular. Aqui nessa caixa aqui, ó, nessa primeira, é a medida que está no momento. Então eu vou digitar 180 graus, tá vendo? 180 graus. Para o mínimo, eu vou digitar 180 graus menos 65. Então, se eu colocar aqui, ó, em 115, o mínimo é 180 graus, vamos colocar mais aqui, mais 65. Ó. Então, o limite mínimo é 180 graus. Mas eu não quero isso, eu quero deixar fazendo aqui, ó, 180 graus menos 65. Vou colocar aqui a posição inicial em 180 e vou inverter a posição. Opa, vou inverter a posição aqui, ó. Então, essa medida aqui é 115. Então, veja, se eu for diminuindo aqui, ó, ele pode chegar até 115, que é 180 graus menos 65. E o limite máximo aqui vai ser 180 graus mais 60 graus. Então eu tenho de 115 a 240. Agora, nesse momento, ele está na posição 115. Mas eu posso ir aumentando ele aqui, ó. E ele vai chegar no máximo a 240. Eu vou deixar ele aqui posicionado a 180 graus. Vou clicar na flechinha verde e vou aceitar a dimensão. Veja, ó, agora ele tem movimento para trás até um certo limite, 240 graus, e para frente até 115 graus, que é 180 menos 15, 180 menos 65 e 180 menos 60 graus. Tá? Feito isso, eu posso fazer essa peça aqui flutuar novamente. Ó. Então, e sair de isolar, eu tenho agora, então, por enquanto, um eixo movimentando nesse sentido, um eixo movimentando nesse sentido e outro eixo movimentando nesse sentido. Todos eles têm um grau de liberdade, mas eles não ultrapassam esse grau de liberdade que eles têm, tá vendo? Então, por enquanto, esses três eixos. Bom, agora vamos colocar o eixo 4, tá? Para colocar o eixo 4, vamos vir aqui, selecionar Step, abrir o eixo 4, fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez nos demais, né? Que é de dissolver o recurso e salvar. Então ele vai abrir aqui, abriu, clica aqui, dissolver recurso, salvar. Bom, feito isso, eu vou vir aqui e vou ter que fazer uma alteração nessa peça. Eu vou editar e vou criar um recurso aqui que é o corte extrudado nessa face para fazer um furo de referência. Tá? Eu não consigo achar o centro aqui, então para achar o centro é fácil. Você clica aqui, pega a linha de construção, clica aqui nesses vértices dessa figura que tem aqui, tá? E aí você vem e cria um círculo a partir do centro dessa linha. Esse círculo não precisa ter dimensão, tá? É só para referência, para posicionamento. Então eu vou criar aqui esse corte. Cria um corte qualquer aqui. Saio da edição da peça.
e vou inserir, então, o eixo 4. O eixo 4 é bem simples, você vai clicar aqui e vai deixar ele coincidente com essa face, ok? E, além disso, você vai colocar uma relação de concentricidade. Feito. Esse eixo aqui, ele gira mais de 360 graus, tá? Se você olhar no catálogo lá da ABB, o eixo 4 ele tem um grau de liberdade de 400 graus. Para a gente aqui, para efeito de simulação no SolidWorks, né, para trabalho no SolidWorks, eu vou deixar ele com 359 graus de liberdade, tá, angular. Então, como que eu faço isso? Ó, eu sempre procuro fixar a peça anterior, né, aqui, ó, fixar, e eu isolo para ficar mais fácil de trabalhar. Então, eu isolei, ele está livre aqui. Eu vou primeiro pegar o plano dessa peça. Ó, quando você clica nela aqui na área de trabalho, ele mostra ela aqui na árvore. Tá? Então, eu vou pegar o plano, esse plano aqui, ó, plano superior dessa peça, e o plano superior da peça anterior, do eixo anterior. Seguro o Ctrl, clico nos dois planos e clico em posicionar. Automaticamente ele leva para a posição de coincidente. Mas não é essa que eu quero. Eu venho aqui, ó, em posicionamentos avançados e seleciono limite angular. Eu vou colocar o inicial em 0, tá? Então ele está aqui, ó, na posição inicial 0. E o máximo eu vou colocar em 359 graus. Pronto. Clico em OK. Finalizo. Então agora ele tem um grau de liberdade aqui de 359 graus. Tá? Beleza. Esse é o eixo 4. Vamos lá então para o eixo 5. Né? Eu vou sair aqui de isolar. Vou deixar agora isolado somente o eixo 5, que eu não trouxe ainda, e o eixo 4. Vou deixar ele nessa posição aqui, vou fixar ele, tá? Ó, fixei o eixo 4, agora ele não movimenta mais. Esse eixo aqui também está fixado, eu posso até soltar ele, ó. Clica aqui em flutuar. Então esse eixo aqui poderia movimentar, mas como o 4 está fixado e eles estão vinculados, ele não movimenta. E vou lá, vou abrir o eixo 5. Né? Então, seleciono aqui Step. Link 5. Abri o eixo. Como que ele é aqui, tá vendo? E vou quebrar o vínculo. É repetitivo, né? Mas é sempre assim. Tá? E vou salvar. E vou levar ele para dentro da minha montagem. Tá aqui. Onde que esse cara vai, né? Olha só, ele vai aqui no meio, tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, posicionar esse diâmetro com esse diâmetro, tá? Concêntrico. E aí aqui eu tenho que colocar ele aqui no meio. Para fazer isso, eu seleciono a ferramenta de largura aqui, clico nessa face e nessa e nessa. Automaticamente ele vai ficar aqui nessa posição. Tá? Onde que eu vou colocar o punho do robô, né, que é o próximo? É nessa parte preta aqui, ó. Tá? Mas ó, aqui por enquanto esse cara está com um grau de liberdade muito grande. Ele gira 360 graus se eu movimentar, mas na verdade ele não tem esse grau de liberdade. O grau de liberdade dele é de 120 graus para cada lado. Tá? Então como que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou deixar os dois apenas aqui na tela, esse e esse, isolando, né? Ó, isolar. Vou pegar essa peça aqui na árvore de trabalho, vou escolher um plano dela. Ó, vou expandir um pouco aqui. O plano que eu quero é o plano... Deixa eu expandir, aumentar um pouco mais aqui. Ó, eu tenho esse plano aqui, está meio fora
da peça, tá? Mas eu vou usar o plano frontal dessa peça aqui, que é o eixo 5, e vou usar da peça desse eixo, né? Eu vou usar o plano frontal também. Vou clicar aqui nos dois com Ctrl segurado e vou posicionar. Eles vão ficar alinhados a princípio. Eu venho aqui em posicionamento avançado, limite angular, e vou colocar 0, é o inicial, mas eu quero menos 120 graus. Tá? Então eu posso colocar aqui nesse inicial aqui, ó, 180, né? Ou melhor, vou deixar aqui com 180 e vou inverter a dimensão. Ó, e vou inverter a posição dele aqui, ó, alinhamento do cara. Vou deixar inverso, tá? Para ele ficar com a entrada do punho para frente. Tá? Se eu clicar aqui, ó, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai para trás. Tanto faz aqui o lado que eu monte, tá? Não tem problema. Ele é assimétrico, mas eu vou deixar nessa posição, 180 graus. Bom, 180 graus menos 120, o meu inicial, então, na verdade, é 60. Né? E o máximo é 180 graus mais 120, que vai dar 300. Então, esse é o meu limite. Ó, aceito. Então, ele vai girar para lá e para baixo. 120 graus para cada lado. Tá? Tá colocado aqui, então, o eixo 5. Vamos aqui sair de isolar. Vou liberar esse cara, clicando nele com direito, flutuar. Todos os eixos agora estão livres. Ó. Então eu tenho já 5 eixos montados. Esse eixo, eixo 3, eixo 4 e eixo 5. Tá? Todos eles com seus graus de liberdade angular definidos, tá? Bom, vou salvar para não perder o arquivo, né? E vamos começar a inserir agora o último eixo, que é o punho do robô. Vamos lá para o punho do robô, vamos abrir ele aqui. É o link 6, né, de eixo 6. Está aqui ele. Tá? Vou quebrar o vínculo, só ver recursos, né? E vou salvar. Feito isso, vou levar ele aqui para dentro da minha montagem. E vou posicionar ele como? Esse diâmetro em relação a esse. Vou clicar aqui em posicionar. E vai ficar concêntrico. Perfeito. Agora eu vou colocar a face desse cara com essa. Ok. Finalizou. Tá? Bom, tá montado aqui o meu punho do robô, é onde eu vou fixar a garra, tá? Então, ó, ele já tem todos os movimentos, o robô já está com 6 eixos montados. Qual que é o grau de liberdade do eixo 6? Ó? Ele tem 400 graus para cada lado, ele gira 400 graus para cada lado. Isso é por conta do cabo, tá? Porque se o cabo se girar muito, ele vai romper. Então ele pode girar 400 graus para cada lado. Basicamente ele dá uma volta, mais que uma volta completa aqui no seu próprio eixo, tá? Ele dá mais de uma volta completa para um lado e mais de uma volta completa para o outro. Para efeito de simulação, como antes, a gente vai fazer com que ele tenha apenas 359 graus. Tá? Eu aconselho você fazer isso para você não se perder depois no controle. Tá? Então eu vou isolar esses dois caras, essas duas peças, né? Vou isolar eles aqui. Vou deixar esse aqui fixado, vou fixar o eixo 5. E o eixo 6, eu vou expandir ele aqui na árvore. Vou pegar o plano de trabalho dele, ó, esse plano de trabalho aqui, né, com esse plano de trabalho. Vou clicar aqui em conexão, né, em mates, posicionamento. Vou em posicionamento avançado, limite angular. Vou colocar 0 aqui, o mínimo 0 e
e o máximo 359 graus, tá? E vou dar um OK, aceitar. Então pronto, ele está fixado, ele não vai dar mais do que uma volta completa aqui, tá? Ele até dá, porque ele manualmente ele acaba pulando, tá? Ele não respeita muito o posicionamento, tá? Mas na hora de criar o posicionamento usando aqui o controlador de posicionamento, ele vai respeitar, tá? Então aconselho a isso, a deixar com grau de liberdade de 359 graus, menos de uma volta. Vou clicar com direito de novo e vou flutuar esse eixo 5, sair de isolar. Estou com o meu robô praticamente montado, vou colocar aqui agora somente os suportes, né, os apoios aqui, os braços de reforço. Tá? Vou salvar, para mim não ter problema, e vou colocar os outros componentes. Bom, agora vamos trazer as outras duas peças faltantes, que são os braços de reforço da parte traseira, tá? São os braços da parte de trás aqui que servem de reforço dos eixos, segurança, né? Então, primeiro esse link, vou abrir, que é esse cara aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa, dissolver recurso, e vou salvar. Vou levar ele para dentro da montagem, tá? Vou deixar ele aqui e vou abrir o outro. Então, vou até fechar ele já aqui, vou no ambiente de peça, fecho ele e vou abrir o próximo, que é o varão. Opa, abri ele de novo. Esse cara não. Vou abrir aqui, ó. Faço o mesmo processo, tá? Dissolver o recurso e salvo. Clico Ctrl Tab, eu vou de volta para a montagem e vou inserir ele aqui. Bom, qual que é a posição dele de montagem aqui, ó? A posição dele de montagem é essa, tá vendo? Com essa parte aqui para baixo e para trás. E esse cara aqui, a posição é essa aqui mesmo. Onde que ele vai? Ele vai ficar concêntrico a esse furo. Então, clico aqui, posicionar, concêntrico a esse furo, encostado nessa face. O robô é simplificado aqui para montagem, tá? Então, por isso que ele não tem algumas informações, alguns detalhes. Essa parte aqui vai concêntrica a essa, tá? Ó, essa face colada nessa. E aqui em cima, ó, olha aqui. Aqui em cima, esse cara vai ficar concêntrico a esse. Bom, feito isso, clica aqui em aceitar e está montado o nosso robô ABB, tá? Com todos os graus de liberdade disponíveis, tá? Olha só. Então, quando ele vem, inclusive, né? Quando ele vem na caixinha lá, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, ele vem todo recolhido assim, ó. Todo recolhidinho. Vem desse jeito dentro da caixa, tá? Essa é a posição inicial do robô, tá? E você percebe que montando aqui desse jeito, ele não vai ter nenhuma interferência. Se tiver, é porque tem algo errado, tá? Ó, ele não tem interferência. Perfeito. Agora a gente já está com ele preparado para a gente utilizar ele na montagem. Uma coisa que eu queria mostrar antes de finalizar essa parte do tutorial é o seguinte. Se eu vim aqui, ó, agora salvar, né? Vou inserir de novo, ó. O controlador de posicionamento, clico no clipezinho e aí eu tenho todos os ângulos aqui, ó, tá? Que eu consigo fazer a movimentação do robô. E é isso que eu vou usar para dar um movimento pro robô de forma controlada. Então, olha só, se eu quiser movimentar o eixo 6, eu venho aqui
e faço os movimentos, tá? Por enquanto, eu não vou mostrar, vou mostrar no final, para a gente fazer o posicionamento de forma controlada, para a gente pegar as caixas, né, e colocar no pallet, tá? Por enquanto, esse tutorial está pronto, o robô está preparado para ser utilizado aqui com o controlador de posicionamento. Eu vou fechar aqui sem salvar e vou deixar ele totalmente livre, por enquanto, de forma que eu consiga mexer ele com a mão, tá vendo? Ó. Depois eu vou criar uma configuração com ele livre e uma configuração com ele controlado, tá? Bom, se você ficou até o final, quer dizer que realmente você quer aprender, tá? No próximo vídeo eu vou trazer para você aqui o restante da montagem. A gente vai falar sobre o transportador, vai falar sobre todos os outros componentes que compõem essa célula de paletização que a gente vai fazer. E muito bacana, eu vou trazer um técnico da Piab para falar sobre como que a gente seleciona a melhor ventosa, o melhor sistema de vácuo para que a gente possa fazer esse projeto de paletização, tá? Eu queria pedir para você, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte, compartilhe o vídeo, comenta aí embaixo se você não entendeu. Vamos manter relacionamento, eu quero trazer valor para você, tá? Eu quero que você seja um projetista melhor, eu quero que a gente aprenda junto aqui, tá? Eu quero o seu feedback em relação ao que você está aprendendo comigo. Muito obrigado e até mais.